Olá, crianças, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta para a nossa aula de matemática e nós estamos aprendendo sobre ampliação e redução de figuras, né, em uma malha quadriculada. Lembra que nós falamos muito dos quadradinhos que tem na malha e que nós devemos observar quanto cada quadradinho está sendo as dimensões dele. Ou se é 1 metro, ou se é 2, ou se é 10, ou se é 20... qual é a dimensão que ele está representando naquela situação, problema. E quando eu quero ampliar, o que eu faço para ampliar? Lembraram aí? Muito bem, eu tenho que multiplicar, seja por 2, seja por 3, ou a quantidade de tamanho que eu queira ampliar. Se eu for reduzir, qual tipo de cálculo que eu preciso fazer? Eu preciso dividir. E as mesmas, eu vou dividir todos os lados, não é isso? Tanto a sua altura quanto a sua largura. Vai ter que haver uma divisão para eu poder reduzir. Para eu poder ampliar, eu multiplico. Reduzir, eu divido, certo? Pode ser por 2? Pode. Pode ser por 3? Pode. De acordo com o tamanho da minha figura, de acordo com o que seja possível eu fazer essa divisão para que eu possa fazer essa redução. Lembrando de tudo isso, agora nós vamos, fazer uma atividadezinha, resolver algumas situações, problemas, e eu quero que você acompanhe comigo aí na telinha. Observe a figura. Nós temos aí essa figura, algumas crianças resolveram ampliá-la. Veja como foi que ficou a ampliação delas. A Ana ampliou dessa forma. Bernardo, olha como ele fez o Bernardo. A Célia fez dessa forma e a Diana dessa daí. Observe as dimensões que temos a figura original. A base do triângulo nós temos utilizando 2 quadradinhos. E as laterais utilizando também 2 quadradinhos, né? Ela está ocupando 2 quadradinhos. Então, a proporção da minha ampliação, ela tem que ser igual, tem que ser uma proporção para que não altere o formato. Veja esse triângulo aí. Ele tem um formato, o triângulo que foi ampliado, ele tem que ter o mesmo formato. Tem que ser semelhante. Então, qual dessas figuras, só em olhar, a gente já identifica, não identifica? A da Ana não pode ser, está diferente, né, o formato. Está assim, lá em cima, bem mais comprido. Já de Bernardo está bem mais curto, né? O triângulo. E de Célia está muito largo, né? As proporções não estão na mesma medida. Então, só em olhar aí, não precisa fazer cálculo nenhum. Mas vamos lá para o cálculo, logo a gente identifica que foi de Ana, né? Mas só no cálculo. Se eu tenho 2 na sua base, na base eu vou ter que ter 4 ou 6, de acordo com a proporção que eu for multiplicar. No caso aí, o de Diana, eu tenho 2, 4. Ok, proporcionalidade certa. Então, nos outros também eu vou ter que ter 4 nas suas laterais. Então, vamos contar? 1, 2, 3, 4 também. Por quê? No triângulo original, tanto a altura quanto a lateral, ele vai ter o mesmo tamanho de quadrinho, né? Então, eu vou ter 2 quadrinhos para representar. Então, aqui a minha resposta só pode ser a letra D, né? Quem ampliou corretamente a figura foi Diana. Muito bem. Vamos ver mais uma? Nós temos aqui a figura 2, é a ampliação da figura 1. Nossa, contem aí. Contaram tudinho? A diferença aí? A ampliação acima, a figura 1 foi. O que aconteceu? Na letra A, dividida por 2. Letra B, multiplicada por 2. Letra C, dividida por 4. Letra D, multiplicada por 4. E aí, você já tem a resposta? Contaram aí? Tempinho para você descobrir. Muito bem, só pode ser multiplicada por 2. Nós temos aí dimensões dobradas, né? Ou redução por 2, né? Certinho, ampliada por 2.
Agora vamos para mais uma questão e eu quero te convidar, olha só o que diz. Flávio fez a redução do desenho de um catavento. O desenho original e suas reduções estão representados na malha quadriculada abaixo. Veja o desenho original e o desenho reduzido. Agora acompanha comigo aqui. Veja bem, eu trouxe aqui para a gente agora tentar contar para você perceber como que a gente faz a contagem, né? Veja bem aqui a imagem. Abre aqui bem para ficar bem a imagem. Para você ver aqui, olha só, você vai precisar contar, né? Veja aqui, vamos contar daqui. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A imagem ocupou todo esse espaço, perceberam? Olha só, todo esse espaço foi ocupado pela imagem, ó. Se eu for marcar aqui, ó, olha só. Todo esse espaço foi marcado, certo? Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu vou ter 8, a dimensão de 8 quadradinhos. E na lateral, quantos ele está ocupando o catavento? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 também. Então, aqui eu tenho um quadrado. Aqui, o desenho, né, a área do desenho do catavento reduzido em relação ao original vai ser a metade, a quarta parte, o dobro ou o quadruplo. Para eu saber, eu vou ter que identificar essa daqui também. Olha só, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Se eu tenho 4 na lateral e 4 no comprimento, significa o quê? Que eu tenho pela metade. Acompanha comigo aí na telinha agora. Significa que eu tenho pela metade, né? Porque 4 não é a metade de 8? Isso mesmo, foi reduzido. Voltando aqui para o quadro, como é que a gente faz? Eu vou pegar o 8 e vou dividir por 2. 8 dividido por 2, eu vou ter 4. Aqui a mesma coisa, eu tenho 8 dividido por 2. Eu vou ter 4. Então, ficou facinho. Eu tanto posso contar lá quantos quadradinhos e dividir pela metade por 2, já identifiquei. Como eu posso fazer logo o cálculo de divisão, né? E aí eu vou encontrar a resposta. Agora, vamos aqui comigo fazer mais uma atividade. Vamos analisar mais essa situação. Observe o painel de Carol. A figura 2 é uma ampliação da figura 1. Então, vamos aqui analisar a figura 1. Qual é o espaço que ela ocupa, a sua base aí do barquinho, né? Nós temos aí 5, né? 1, 2, 3, 4, 5 o espaço total. Então, na outra, né? Quantas vezes ela tem maior? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bem, 15 é quantas vezes maior do que 5? Muito bem, 3 vezes. Olha só, nem preciso fazer o cálculo das outras dimensões. A gente já encontrou a nossa resposta. Então, só pode ser a letra B, 3 vezes, né? Vamos continuar? E aqui, nessa figura, a figura a seguir mostra o projeto original da árvore de Natal da cidade em que Roberto mora. Observe aí. Conte aí quantos quadradinhos tem aí só na base. Contaram? Como consideramos a árvore muito grande, fizemos um novo projeto, de modo que suas dimensões se tornaram 2 vezes menor que as do projeto original. 2 vezes menor, já está dizendo a resposta aí, não precisa nem fazer cálculo, né? Para o novo projeto, as dimensões foram
multiplicado por 2, dividido por 2, subtraído em 2 unidades, adicionado 2 unidades. A C e a D está totalmente descartado. Por quê? Porque a gente não adiciona e nem subtrai, só apenas unidade. Ou nós multiplicamos ou nós dividimos. Se a árvore foi reduzida, porque eles acharam grande, então só pode ser dividida. Aqui nós nem precisamos fazer cálculo, é só nós lembrarmos das regrinhas, né, da ampliação. Então, a nossa resposta só pode ser a letra B. Muito bem, nós vamos finalizar por aqui, né? E eu te vejo numa próxima aula. Gostou dessa aula? Quer tirar alguma dúvida? Acesse a plataforma Eduque. Nela você pode rever essas aulas quantas vezes você desejar. Até mais!